Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui do quadro Mundo Nerd. Dessa vez para deixar bem claro uma coisa aí que a galera teima em dizer, Dragon Ball GT não é oficial. Saiba por que Dragon Ball GT é oficial, tão oficial quanto Dragon Ball Super, já vou estar explicando. Lembrando que esse vídeo não vai ser para falar sobre os animes, eu só quero dizer para vocês a definição do português para a palavra oficial, para ver se a galera entende de uma vez por todas o que significa ser oficial ou não ser oficial. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, galera, a gente tem aqui, eu vou estar trazendo aqui pra vocês três exemplos, tá? O primeiro é o Dragon Ball Super, o segundo é o Dragon Ball GT e o terceiro é o Dragon Ball F. Então eu vou estar dizendo pra vocês aqui em que lugar cada um se encaixa, né, dentro desse lance de ser oficial, não ser oficial, ser cronológico, não ser cronológico. Bom, primeiro, a palavra oficial, se a gente for olhar no dicionário, uma das definições dela é relativo a tudo que é anunciado, oficialmente, declarado ou ordenado por autoridade ou por lei. Pode ser dentro da mídia ou qualquer tipo de situação dessas. Um exemplo, a partir do momento que o mangá é aprovado para ir para a banca ou para ir para a livraria para poder ser vendido, ele é oficial. A mesma coisa com o anime. A partir do momento que um anime é aprovado para poder ir para a televisão, ele se torna oficial. Anime, série, filme, qualquer coisa do tipo, a partir do momento que ele entra na mídia, ele passa a ser vendido, né, autorizado para ser exibido ao público, por lei, tudo legalizado por lei, ele se torna oficial. Então, eu só queria dizer para vocês que Dragon Ball GT é oficial sim, assim como Dragon Ball Super. Dragon Ball GT foi feito pela Toei, ele foi publicado na televisão, foi dublado em mais de 50 países, então não tem lógica você dizer que isso não é oficial sim. Agora, você dizer que ele não é cronológico, aí sim você está correto. Ele pode não fazer parte da história. Aí a gente já entra em outro assunto diferente. Então, tanto Dragon Ball Super quanto Dragon Ball GT são oficiais. Porém, só Dragon Ball Super entra na cronologia oficial de Dragon Ball. Ou seja, só o Dragon Ball Super faz parte da timeline, né, da história oficial de Dragon Ball Z. Ou seja, o GT teoricamente não existe dentro da história, mesmo sendo oficial. Então, vocês têm que entender essa diferença, entendeu? E agora a gente faz o quê? Dragon Ball F. O Dragon Ball F ele foi um rumor, né, que surgiu, que teria uma continuação. Dentro desse rumor, o Toyotaro, né, que agora está sendo o desenhista aí do Dragon Ball Super, ele acabou bolando essa ideia de criar um mangá baseado nisso. Então o Toyotaro, que era um grande fã, resolveu criar um mangá de Dragon Ball F. Porém, esse mangá não foi legalizado nem autorizado por ninguém. Então, logo ele não é oficial, porque ele foi criado por um fã e não foi autorizado. Entendeu? Essa é a diferença. Dragon Ball F não é oficial, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super são oficiais. Agora que faz parte da história oficial, só o Dragon Ball Super. Os outros dois não fazem parte, então, dessa cronologia oficial do anime, entendeu? Eu só queria deixar bem claro isso, que ainda tem gente que comenta todo dia Dragon Ball GT não é oficial, Dragon Ball GT não é oficial. Aí vem outro comenta, Dragon Ball GT faz parte da história. Então quem é hater de Dragon Ball GT tem que entender que Dragon Ball GT é sim um anime oficial. E quem é fã de Dragon Ball GT tem que entender que não faz mais parte da história. Aí você vai me perguntar assim, mas tem alguma chance de voltar a fazer parte da história? É como eu disse, ter chance sempre tem, mas eu acho pouquíssimo provável, eu diria que tem menos de 1% de chance disso acontecer, considerando os acontecimentos de Dragon Ball Super. Então eu só queria deixar bem claro, tá? Uma coisa, a partir do momento que ela vai pra mídia, ela é oficial, não tem como alguma coisa deixar de ser oficial. Eu só queria deixar bem clara a definição da palavra oficial aqui pra isso. Se você disser que Dragon Ball GT não é oficial, é a mesma coisa que tá dizendo que X-Men Evolution não é oficial porque não foi baseado dentro das HQs. O show antigo do Pica-Pau não é mais oficial porque foi lançado novo, então o novo agora é cronologicamente oficial e o antigo show do Pica-Pau não é mais oficial. Dá no mesmo, entendeu? Você dizer que os episódios semelhantes de Chaves também não são oficiais porque os outros vieram primeiro. Então, em teoria é isso. Você não pode dizer que uma coisa não é oficial. A partir do momento que ela tá na mídia, ela foi autorizada por lei para ser exibida na televisão
ou vendida nas bancas, ela é oficial sim. Entendeu? Essa é a definição da palavra oficial. Agora você pode dizer que ela não é cronologicamente oficial, não faz parte da história oficial do anime. Aí sim, aí eu concordo com vocês, entendeu? Mas só queria deixar isso bem claro mesmo, porque é uma dúvida que muita raça de gente tem, né? A galera sempre tá com essa dúvida aí, então eu só queria esclarecer bem isso pra poder não ter mais nenhuma dúvida a respeito disso. Antes de você falar alguma coisa, cara, procure no dicionário o significado da palavra. Tem muita gente que sai por aí falando troço sem saber o que significa. Infelizmente, né? A gente tem aí um grupo de pessoas muito grande que acaba fazendo esse tipo de coisa sem olhar o que significa primeiro e acaba falando, não, não é oficial, não é oficial. É igual eu falei aqui, Dragon Ball Heroes, um exemplo bom aí, ó. Dragon Ball Heroes também é oficial. Transformação de Trunks em Super Saiyajin 3, a transformação do Gohan em Super Saiyajin 4... muitas outras transformações que tem em Dragon Ball Heroes, elas são oficiais, só que elas não tem nada, dica de nada a ver com a história, entendeu? Elas não fazem parte da história de Dragon Ball. Aquilo lá nunca existiu e nunca vai existir dentro da história de Dragon Ball. Porém é oficial, porque é autorizado por lei, o jogo é autorizado pela Toei, pela empresa Jinx. O Akira assinou lá para poder autorizar as transformações de Super Saiyajin 3 de vários personagens dentro do jogo. Então é isso, é oficial, é considerado oficial. Não é cronológico, não faz parte da história, mas... Então só queria deixar isso bem claro aí, porque ainda tem gente que ainda tem dúvida, ainda vai ter gente que vai comentar aqui nesse vídeo. Dragon Ball Heroes não é oficial, Dragon Ball GT não é oficial. Então procurem estudar um pouco antes de dizer qualquer tipo de coisa, entendeu? Referente a isso, porque essa é a minha dica. Tem muita raça de gente aí que tá dizendo as coisas sem pesquisar primeiro o que significa a palavra, né? Aí a gente já tá falando de português, não é nem da questão do anime em si, né? Então... pesquisem bem antes de dizer uma coisa, porque eu vi muita gente reclamando no meu vídeo dizendo que esse negócio de oficial não era mais. Então, a partir do momento que é uma coisa oficial, não tem mais como ela deixar de ser oficial. Era só isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui. Espero que não tenha treta nos comentários, porque provavelmente vai ter muita treta aí. Bom, então é isso. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.